Do estádio para o estúdio, está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Hoje vamos falar do empate a 0 com o Gil Vicente, que ocorreu ontem, num jogo de grande intensidade e que merecia golos, Sebastião. Boa tarde, Paulo. De facto, é um resultado, na minha ótica, enganador, porque, por norma, quando vemos um jogo 0-0, consideramos que o jogo foi enfadonho, que não teve motivos de interesse. Nada disso se passou ontem na cidade de Barcelos, um belíssimo jogo de futebol, duas equipas claramente à procura da vitória, com alternância no domínio do jogo e com um resultado que, na minha opinião, me parece justo, embora deveria ter tido golos. Contudo, até porque o Chaves dispôs de uma grande oportunidade no final, com o João Batista isolado. Penso que, se haver um vencedor, teria que ser a formação de Vítor Campelos. É diante de uma forte equipa, a equipa de Barcelos, a equipa orientada por Daniel Sousa, com grandes executantes, acima deles Fujimori. Desde que ele chegou, ainda nunca perdeu em casa. Sim, é verdade que não perdeu em casa, mas também tem tido alguma sorte em alguns encontros. Ontem a equipa de Barcelos entrou mais forte que o Desportivo de Chaves e logo no primeiro lance da partida, Fran Navarro pôs à prova Paulo Vítor, que se haveria de contar como um dos melhores em campo. Aos 13 minutos, estes dois jogadores marcaram um novo duelo por uma grande intervenção do guarda-redes do Desportivo de Chaves. Pelo meio, ainda a assinalar um lance invalidado ao Desportivo de Chaves, é ele que enviou a bola ao travessão do guarda-redes. A partir daqui, o jogo ficou numa quadra de maior equilíbrio, com o Desportivo de Chaves a assentar o seu futebol, e a verdade é que depois aos 24, Benny ter lançado Eula e Andrews ter antecipado, o Desportivo de Chaves acabou por chegar ao golo aos 28 minutos, num belo lance técnico de Juninho. Contudo, o lance seria invalidado por fora de jogo, uma decisão muito complicada, difícil de tomar. 4 centímetros. 4 centímetros e precisamente o número de minutos que está para ser aferido da posição irregular do Desportivo de Chaves. Este lance, digamos que até ao final da partida, foi o mote para o domínio, para o ascendente da equipa de Vítor Campelos, que teve 4 boas oportunidades para chegar ao golo, eu diria que 2 delas enormes. Estou-me a referir num remate de Juninho de cabeça, a que Andrew defendeu bem aos 33 minutos. Aos 37, novo duelo entre estes dois jogadores, com boa defesa de Andrew, e depois aquelas que foram as mais flagrantes oportunidades, na minha opinião, do Desportivo Chaves neste período. Aos 40 minutos, uma dupla oportunidade. Primeiro, Euler isolado a permitir a defesa Andrew, e na recarga, João Mendes com tudo para fazer gol, também a permitir a defesa ao guarda-redes brasileiro, ao jovem brasileiro que defende as cores do Gil Vicente. No minuto seguinte, foi Benny também a obrigar o guarda-redes a uma boa defesa. No entanto, refira-se que a fechar a primeira parte foi Marlon a dar a sensação de golo, num remate com a bola a bater nas malhas laterais, felizmente da parte de fora. Na segunda parte, pareceu-me que o Gil Vicente entrou mais forte, sobretudo nos primeiros 15 minutos, e nesse período é verdade que Fran Navarro teve logo uma boa situação aos 48 minutos, mas aquela foi mais flagrante, foi aos 60 minutos, no seguimento de um canto em que Bruno Lenha quase fazia autogol. Na sequência desse lance, Marlon a obrigar Paulo Vítor, naquela que foi para mim a defesa da tarde. Um voo espetacular do guarda-redes do Desportivo Chaves a impedir o golo ao Galo de Barcelos. Vítor Campelos mexeu na sua equipa, também Daniel Sousa mexeu na sua equipa, e a verdade é que o jogo ficou mais equilibrado, um jogo mais repartido, embora com um ligeiro ascendente da equipa do Gil Vicente. Contudo, a grande oportunidade para desfazer este 0-0 foi aos 90 mais 2, com o João Batista, depois de um grande trabalho individual, a aparecer na cara de Andrew e rematar ao lado para desespero dos adeptos do Desportivo Chaves. Em conclusão, uma bela partida de futebol entre duas equipas que estão relativamente tranquilas na tabela classificativa e que merecia de facto gol, e que quem assistiu ao jogo no estádio, e aqui realço para os 300 adeptos flamenguenses que estiveram presentes, e quem assistiu via televisão, certamente não deu por mal emprego o tempo que despendeu a ver esta partida, porque foi de facto, na minha opinião, uma bela propaganda ao futebol. Por isso, diria que não há essa possibilidade, mas deveria ter sido atribuído os 3 pontos, quer ao Desportivo Chaves, quer à equipa do Gil Vicente, pela beleza, pelo espetáculo que proporcionaram ontem no fecho da 27ª jornada. De facto, um bom jogo de futebol
Quem foi o valente transmontano neste jogo, Sebastião? Boas exibições de ambos os guarda-redes, quer Andrew, quer Paulo Vitor. No Desportivo Chaves é aquilo que interessa agora. Boas exibições de alguns bons comportamentos de alguns jogadores. Desde logo o central Carlos Ponga, que confirmar claramente acabar uma época em grande. Ricardo Guimer no meio campo esteve bem. Juninho, enquanto o Chaves, as pilhas douradas, esteve bastante bem na frente de ataque, e já o disse há pouco. Paulo Vitor, com 3 grandes defesas, a impedir o gol ao minuto, aos 3 e sobretudo aos 60 minutos, foi, na minha opinião, o melhor jogador do Desportivo Chaves. Ele que refere-se, e isso, Vítor Campelos depois acabou por frisar isso na sala de imprensa. Paulo Vitor, que fez uma época excelente a época passada, e este ano continua pelo mesmo diapasão. Refira-se ainda que na conferência de imprensa, Vítor Campelos também elogiou não só o desempenho dos jogadores que estiveram presentes, sobretudo também daqueles que têm menos minutos de jogo, um destaque para Ricardo Moura, e ele fez o bem que Ricardo Moura, enquanto houve aquele problema com o coração de Vítor Campelos, cumpriu e bem, só que, de facto, Paulo Vitor uma época extraordinária. Sebastião, não posso deixar de fazer esta questão. Vamos falar e pedia-te que abordássemos um pouco o que foi notícia nesta passada semana da ida de Campelos para o futebol inglês, e não posso deixar de perguntar, e tu, como sempre atento, vistes também 2 espectadores algo especiais na bancada ontem em Barcelos. Mas antes de ir aí, deixa-me só referir em relação ao jogo o bom trabalho do árbitro da partida, Manuel Mota, ele curiosamente que dirigiu o jogo da primeira volta entre estas 2 equipas. Cometeu alguns erros, como é normal, mas na minha opinião, no conjunto geral, acabou por fazer um bom trabalho, Manuel Mota. Quanto à questão que me colocaste, deixa-me dizer que, obviamente, o excelente trabalho que o Vítor Campelos tem vindo a desenvolver no Desportivo Chaves está na montra, tem de facto sido visto e, digamos que, seguido por pessoas atentas ao futebol. É verdade que se confirmar a proposta do Hull City, penso que em Portugal só os 3 grandes é que poderiam igualar uma proposta mesmo de uma equipa que joga na segunda divisão do campeonato inglês, mas é a confirmação do grande trabalho que o Vítor Campelos está a realizar à frente do Desportivo Chaves. A mim não me surpreende que de facto ele tenha pretendentes, não só no estrangeiro, mas como também em Portugal. Eu quero acreditar que o Chaves, a administração do SAD está interessada em Vítor Campelos, mas como já disse, da sua renovação, naturalmente, para haver casamento terá que haver interesse das 2 partes. E eu costumo dizer, por norma, nunca se deve mudar o que está bem. Acho que é um casamento que tem dado o resultado, e faço força, faço votos para que, de facto, este casamento continue, porque tem sido produtivo para o Desportivo de Chaves e tem sido produtivo para Vítor Campelos, que, apesar dos bons trabalhos que fez antes de chegar ao Desportivo de Chaves, nenhum dos trabalhos que fez teve a visibilidade e a profundidade da qualidade que ele tem vindo a desenvolver nos últimos 2 anos e meio em Trás-os-Montes. Quanto à presença ontem de 2 treinadores nas bancadas, um deles até curiosamente já trabalhou em Chaves, estamos a falar do Vasco Seabra, porque ele é professor de Educação Física e trabalhou na cidade de Chaves. O outro é aquele que é o treinador da moda, pelo menos foi durante 2 anos o treinador da moda, que é Álvaro Pacheco. No Vizela. Quer-me parecer que assistiram a uma partida de futebol. São 2 treinadores que estão no desemprego. Foram ver um jogo entre 2 treinadores que certamente não estão na corda bamba nesta altura da competição, mas apesar de serem 2 bons treinadores, eu reforço aquilo que eu disse há bocadinho, prefiro a continuidade do Vítor Campelos, porque já conhece os cantos à casa e acho que é um excelente treinador, isto sem sombra sem pôr em causa quer Vasco Seabra, que fez um trabalho fantástico há 2 anos no Mafra, foi há 2, 3 anos, que era a equipa que o melhor futebol praticava na segunda liga. O ano passado fez um trabalho fantástico de recuperação no Brasil, e Álvaro Pacheco, que toda a gente sabe, nos últimos 3 anos fez trabalhos extraordinários à frente do Vizela. Digamos que estamos aqui na mesa, estamos aqui a falar de 3 grandes treinadores, mas dos 3 grandes treinadores eu quero que continue aquele que está à frente do comando técnico do Desportivo de Chaves. Ainda antes de irmos para a antevisão ao jogo da próxima jornada, onde os flavienses recebem o Benfica, Sebastião, o Campeonato de Portugal
está a terminar e está ao rubro, mas temos uma equipa na região que já alcançou a manutenção. É isso mesmo, dar os parabéns ao Grupo Desportivo de Vilar de Perdizes, uma época, digamos, de sucesso, de êxitos, se quiseres, 2 anos consecutivos de sucesso. A época passada, pela primeira vez, ascendeu ao patamar superior aos campeonatos nacionais. Esta época, numa época difícil, conseguiu a manutenção, que é um feito que deve merecer destaque. Digamos que mérito, obviamente, para a administração, para a SAD, que é personalizada no seu presidente, mas obviamente tem muita gente por trás desta máquina, em todas as direções. Naturalmente, mérito para os jogadores, porque são eles que fazem dentro das 4 linhas as coisas acontecer, são eles que concretizam os sonhos dos adeptos e dos dirigentes. Finalmente, para Vítor Gamito, que há que dizer que fez 2 trabalhos de mão cheia nos últimos 2 anos, a época passada ao serviço do Vilar, colocou o Vilar pela primeira vez nos campeonatos nacionais, conquistou a taça da Associação de Futebol de Vila Real e conquistou a taça transmontana. Este ano, e parafraseando Luís Castro, no futebol, num campeonato há vários campeões, apesar de ser só reconhecido. E Vítor Gamito este ano foi campeão ao serviço do Vilar de Perdizes, ao conseguir naturalmente a manutenção. São 2 trabalhos de qualidade, o deste ano claramente com maior visibilidade porque é a nível nacional, e quem sabe que com 2 trabalhos muito positivos nos últimos 2 anos se podem abrir portas para outros patamares, para outros sonhos, porque quem anda no futebol sonha sempre com algo maior, sonha sempre com dar um passo em frente, estar num patamar acima, e creio que estes 2 anos demonstraram que Vítor Gamito tem condições para poder sonhar com algo mais que o campeonato de Portugal. Quanto relativamente às outras equipas de Exiger, ainda não acabou a competição, sobretudo para o Juventude Pedras Salgadas, não depende de si, mas façamos votos que consiga na última ronda a manutenção. E quanto à Liga 3, também a vida também não está fácil para o Montalegre, mas também façamos votos que a equipa de José Manuel Viagem consiga os seus objetivos. Os meus votos é que quer Gustavo Sousa, quer José Manuel Viagem, no final dos respectivos campeonatos, possam estar felizes. Vamos avançar e vamos, claro está, para a antevisão ao Desportivo de Chaves Benfica, que se vai realizar no próximo sábado, Sebastião. Um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo, digamos que é daqueles jogos em que os treinadores não têm grande dificuldade em motivar os seus jogadores, porque todos eles estão motivados para jogar. Todos são motivados para estes palcos. O Chaves vai encontrar pela frente aquela que é, na minha opinião, a equipa que melhor futebol pratica em Portugal. Tem sido, em alguns jogos, verdadeiramente demolidora, a máquina do alemão Roger Smith, mas estou convencido que o Chaves tem condições para, pelo menos, bater o pé a este Benfica. Aquilo que eu peço aos jogadores do Desportivo de Chaves é que, acima de tudo, respeitem o adversário, mas não tenham medo de ser felizes. E se não tiverem medo de ser felizes, podem roubar pontos ao mais que provável campeão desta época, desta temporada, o Benfica. E eu espero sinceramente que o Desportivo Chaves seja ao seu melhor nível, porque se o Benfica não estiver também ao seu melhor nível, se der aquilo que se diz na gíria, alguma bebe, pode ser que o Desportivo Chaves roube pontos. Eu diria que se tal não acontecer, se o Benfica não estiver ao seu melhor nível, pode passar um mau bocado em Trás-os-Montes, mas isso falaremos daqui a uma semana, numa partida em que de grau de dificuldade elevadíssima, mas em que eu estou convicto, é a minha convicção que o Desportivo Chaves vai roubar pontos ao Benfica, até por outro motivo. O jogo é no fim de semana da Senhora das Brotas, e é um fim de semana tradicionalmente quando o Chaves joga nesse fim de semana tem resultados positivos. Eu acredito que mais uma vez isso irá acontecer. Muito bem, fica então o encontro marcado para a próxima semana, depois desse Desportivo de Chaves Benfica. Até uma próxima oportunidade.